Milhares de empresários brasileiros enfrentam dívidas pesadas e incertezas sobre os seus débitos com o governo. Em meio a esse cenário, cresce a busca por soluções e negociações, aliás, com benefícios fiscais e clareza sobre a reforma tributária que está chegando por aí. Agora, para entender as estratégias legais, nós recebemos aqui no Brasil News, mais uma vez, o advogado tributarista, doutor Miguel Elkadri. Seja bem-vindo, doutor Elkadri. Já vou emendar com a primeira pergunta aqui. Boa noite, tudo pessoal. bem? Tudo Boa bem? noite, Boa seja noite. bem-vindo. Obrigado pelo convite novamente. Doutor Miguel, milhões de empresários brasileiros estão no vermelho. Contas atrasadas, dívidas que viraram bola de neve com os juros. Há possibilidade de rever esses débitos? O que fazer numa situação como essa? Boa noite, Armando. Boa noite, Thalita. Boa noite. Boa noite. O primeiro ponto que você, empresário, está em casa, precisa fazer é analisar a sua realidade perante o fisco. Há que se fazer um levantamento para se entender se realmente aqueles débitos são de fato devidos. E a partir desse momento em que você verifica a veracidade ou não daqueles débitos, concomitantemente a isso, você apura se a capacidade de pagamento, a tal da CAPAG, que sempre se ouve pela internet, está adequada ou não à capacidade daquela empresa. Pois há muitas empresas que possuem uma CAPAG A, mas na verdade ela seria C ou D. E essa simples mudança permite para essa empresa ter acesso a descontos muito mais progressivos perante a União. Então, um pequeno movimento garante descontos muito maiores do que normalmente aquela empresa teria atualmente. Doutor, quando você fala o valor, de repente, não ser devido, porque às vezes tem algum cálculo que está errado, superfaturado ali de juros, que dá para se bater? Sim. Invariavelmente é possível apurar dívidas prescritas que ainda estão sendo cobradas, dívidas com multas que estão além do que seriam devidas, dívidas cobradas em duplicidade, além da aplicação de decadência, prescrição intercorrente, até mesmo súmulas dos tribunais superiores que permitem a diminuição drástica desse valor devido. Tudo isso dentro de um instrumento que é chamado de transação tributária individual. Nessa transação tributária individual, apurando-se a revisão da CAPAG e esses outros instrumentos, é possível chegar até mesmo a 90% de desconto daquela dívida junto ao fisco. Agora, negociando essa dívida, não é? O empresário pode ter outros benefícios. Aliás, com quem ele negocia? Tem uma pessoa física do outro lado para ele conversar? Sim, normalmente é perante a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN. E como é que ele faz para chegar até lá? Através de um profissional. É apurado todo esse passivo da empresa e verificado se é possível buscar esses benefícios. E aí é aberto um procedimento perante a PGFN e verificado o que está sendo cobrado de forma excessiva ou até mesmo ilegal. Mas esse também não é o único instrumento. É possível, por exemplo, em não estando dentro das hipóteses legais, fazer o pagamento através de outros instrumentos jurídicos, como, por exemplo, a adjudicação, como, por exemplo, a utilização de direitos creditórios. Então, não há apenas um ou outro instrumento. E o mais importante que essa reforma trouxe para o Brasil é, hoje em dia, instrumentos que estavam ao alcance apenas de grandes corporações passaram a ter também, a ser acessíveis aos demais empresários do Brasil. Eles já existiam, mas a busca por informação trouxe à luz essa gama de possibilidades que eles não sabiam anteriormente. Doutor Miguel, a gente ouve muito falar sobre o prejuízo fiscal. O que seria isso na prática, em miúdos, para o nosso telespectador? Prejuízo fiscal ele é atinente a empresas que estão dentro do lucro real. É a apuração de um prejuízo não necessariamente contábil, real, financeiro, mas da empresa que pagou impostos além do que devia, não apurou realmente qual era o imposto devido. E o mais importante do prejuízo fiscal é que, diferente da cobrança do tributo, o prejuízo fiscal pode ser apurado desde o início da empresa. Ou seja, se a sua empresa tem 15 anos, você consegue retroagir 15 anos no passado e fazer o uso do prejuízo fiscal
para pagamento não só de impostos anteriores, mas também dentro do limite que a lei prevê, para débitos futuros. Então, às vezes, a empresa tem dinheiro, moeda, dentro do seu próprio estoque, dentro da sua própria contabilidade, que ela sequer sabe que existe. E os empresários que não têm acesso a esses benefícios, como fazer? É uma questão, porque uma das perguntas é a de que os empresários que não têm acesso a esses benefícios, não têm informação, qual é o caminho? Teríamos 2 institutos, eu até acabei de falar um pouquinho deles, que seria, primeiro, para aqueles pequenos devedores. Às vezes um empresário que deve ali 100, 200, 1 milhão, 2 milhões. Ele faz um acordo, divide, eles cobram juros. Não é? O governo te cobra juros. Pela taxa Selic, inclusive. Não pode passar disso. Ao ano. Não pode passar o juros segue a taxa Selic? Selic, os acordos perante a União, você vai pagar Selic. Certo. Então, um instrumento poderoso para esses empresários que possuam dívidas menores é a utilização de direito creditório. Seria o primeiro ponto. O que é direito? Direito creditório são dívidas da União para algum contribuinte. Pode ser decorrente, tem vários institutos, várias origens, mas o direito creditório ele se diferencia do precatório, por exemplo, porque o precatório ele já é exigível naquele momento. O direito creditório ele é moeda corrente contra a União. Ele pode ser utilizado, há muitas decisões judiciais atualmente, inclusive nesse sentido, para pagamento de dívidas correntes, quer dizer, aquelas dívidas do dia a dia, mas também para dívidas anteriores. Agora, para devedores maiores que não possuam acesso a esses benefícios de revisão de CAPAG, revisão da transação tributária individual, é possível a adjudicação. A adjudicação é um instrumento através do qual a União declara interesse em um determinado imóvel e se apropria daquele imóvel através da adjudicação para o pagamento das dívidas do contribuinte. Doutor, mas é muito burocrático para o empresário fazer sozinho, né? Normalmente precisa de um intermediário mesmo. Sim, né? não. A presença de um profissional que tenha acesso e conhecimento dos meandros é indispensável. E tem uma atualização também toda hora de leis e regras. Se nós olharmos a reforma de dezembro para cá, já teve? Nós tivemos, no final do ano, nós tivemos várias leis aprovadas sobre esse tema, inclusive algumas no dia 26 de dezembro, quer dizer, a pessoa saiu para o Natal e Ano Novo, ela acordou com uma mudança de legislação. E ao longo agora dos primeiros dias de 2026, nós tivemos mudanças significativas que alteraram e majoraram muito as obrigações de todos os empresários. Em termos práticos, o imposto aumentou. Doutor, se não bastasse a quantidade de imposto que a gente paga. Eu penso aqui, o que o governo pode fazer contra o inadimplente, o devedor inadimplente, por uma ocasião, uma questão ou outra, ele deixou de obter esses recursos, deixou de ir atrás de um bom advogado, e o governo, além, eu tenho visto algumas notícias com referência a leilão de propriedades, não é? O governo impõe o leilão. Se você tem uma casa e você não pagou o governo, você não recolheu o imposto, você, sabe, nós vamos penhorar a sua casa, você vai ter que vender a sua casa. Tem algumas coisas que a União faz. Por exemplo, se o patrimônio da empresa é incompatível, ou até mesmo do sócio, ele é incompatível com a dívida contraída, a União já começa com um procedimento prévio que chama arrolamento. Ela anota a existência daquele débito no patrimônio do devedor antes mesmo de iniciar um processo judicial. Ela vai lá em filho de... Olha, fala qualquer credor, gente, esse imóvel aqui, essa pessoa deve para mim, tá? Ninguém compra isso aqui. Já não. faz um apontamento. É um arrolamento, isso chama arrolamento. Arrolamento seria uma interdição do bem... Não chega a interditar, mas é um apontamento, na matrícula. Olha, da matrícula. Essa pessoa deve. Essa pessoa deve. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, ela escreve no CADIM. Um outro ponto é protestar essa pessoa. Então, a União ela tem uso de diversos instrumentos prévios à cobrança judicial. Aí, quando chega na cobrança judicial, ela penhora os bens daquele empresário, ela indisponibiliza, às vezes, outros direitos, enfim, ela faz uma devassa na vida das pessoas. E, recentemente, nós tivemos também, entrou em vigência o Código de Defesa do Contribuinte. E, para ser bem sincero, o único que não foi objeto de defesa nesse novo Código de Defesa do Contribuinte foi o contribuinte. Agora, a União pode decretar que aquela pessoa é um devedor contumaz. E isso traz uma série de consequências para a vida pessoal
da empresa e principalmente do empresário que praticamente inviabiliza a operação daquele negócio. Os bens privados desse empresário entram nessa história também ou não? Ou é só o que está em nome da empresa? A depender da constituição do crédito, a União pode entender que aquilo é um grupo econômico, desconsiderar aquela personalidade jurídica, administrativa ou judicialmente Desvia e vai lá e vai direto para o patrimônio do sócio. Aí que a história da dívida ativa, entra lá na dívida ativa. O que é exatamente dívida ativa? Dívida ativa é uma dívida cujo governo já decretou como líquida e certa, e ela é inscrita em dívida ativa. Aí já foi decidida pela Justiça? Não, administrativamente pela União. Aí é criada uma CDA. Aí você pode entrar com recurso na Justiça. Aí quando vai para a Justiça, você discute essa série de ilegalidades que eu comentei há pouco. Já estamos de volta e vamos seguir aqui na nossa entrevista com o Dr. Miguel Elkadri, que é advogado tributarista, para falar da tal reforma e tão falada reforma tributária. Ela já entrou em vigor? Ela está clara para todo mundo ou ainda tem muitos pontos a serem esclarecidos? O Brasil é um país complicado e complexo. Por quê? Nós temos uma reforma tributária que praticamente todo dia tem uma nova lei entrando, além disso tem decretos, portarias que regulamentam essa legislação, mas o Brasil é o país onde muito se legisla e pouco se explica. A grande maioria dos empresários, e até mesmo de pessoas comuns do dia a dia, não tem a menor noção do que realmente está em vigência atualmente, aquilo que está em regras de transição e aquilo que passará a ser cobrado, por exemplo, a partir de 2027. Mas nós temos hoje regras em plena vigência em 2026. Da nova reforma. Da nova reforma. Como, por exemplo, a declaração de lucros anteriores, aos exercícios anteriores a 2025. Ou então nós temos outras que estão num período de transição durante o ano de 2026 e que estarão num período de implementação escalonada entre 2027 e 2033. Mas nada disso ficou claro. Nada disso foi explicado, simplesmente se fez a legislação e seja o que Deus quiser. Quem quiser vai atrás de mais informações. Exatamente. O que já está valendo? Eu sei que a sua resposta deve ser muito técnica, mas enfim, tenho vontade de perguntar o que é que está valendo e o que não está valendo ainda. Vamos pegar um ponto principal, a contabilização das empresas. Vou te dar um exemplo ali do tal dos 10% sobre lucro. É verdade isso? Isso é verdade, tá? Mas eu vou dar um exemplo. Se a sua empresa, uma empresa que está no Simples, deseja distribuir lucros aos sócios. O primeiro ponto, a sua contabilidade aponta a existência real desse lucro? Ou simplesmente como a grande maioria dos brasileiros fazem? Eu tenho um lucro na minha empresa de 30, 40, 50 mil reais e eu vou distribuir para mim. E a contabilidade no fim do ano vai ver como ajustar isso. A partir desse ano, os empresários que assim procedem estarão sujeitos à desconsideração desse lucro até então dividido, distribuído entre eles, correndo um sério risco de terem que pagar 27,5% de imposto de renda, 14% de INSS, além de uma multa mínima, que pode ser escalonada, de 60%. Ou seja, aquele lucro de 50 mil reais pode se tornar numa dívida de mais de 27 mil. E como? O que se faz? Contabilizando adequadamente aquela empresa. O que as pessoas têm que ter em mente o seguinte, o que elas fizeram até 2025 não vale mais a partir de 2026. Nenhuma empresa, não importa se ela é do lucro real, presumido, ou principalmente, como a grande maioria das empresas brasileiras são, se ela está no Simples, não podem mais atuar da mesma forma. É preciso, principalmente 2026 é um ano de muita adequação. Várias regras já estão em vigor. Várias outras vão entrar em vigência a partir de 2027. Então, 2026 é um ano em que as empresas precisam, invariavelmente, readequar todos os seus procedimentos ao que essa nova legislação pede. Ter uma boa contabilidade. O MEI também entra nesse caso? O MEI ele tem uma discussão hoje com relação até mesmo à majoração do valor. Hoje o MEI está em 81 mil reais e existe uma tramitação no Congresso a majoração para 144, 145 mil reais. Isso por ano? Isso ao ano. Isso ao ano. Só que a MEI ela tem um problema muito sério.
que não há diferenciação do patrimônio da pessoa jurídica com a pessoa Como é que vai física. definir o que é lucro ou não para um PJ que presta serviço para uma empresa? Não só para mas um PJ regular, sei lá, hoje em dia a CLT praticamente foi abandonada pelas empresas no sentido de contratar gente, não é? Então a pejotização é um fenômeno que tomou conta do mercado de trabalho. Só tem esse risco, irmão, com relação, por exemplo, à responsabilização pessoal do sócio. Quando você tem uma empresa cuja responsabilidade é limitada, tal da LTDA que todo mundo vê, você tem uma limitação de responsabilidade. Apenas em algumas hipóteses legais você chega até o sócio. Agora, quando se trata de uma MEI, que responde por uma grande parte das empresas, há uma confusão prévia e legal do patrimônio da empresa com o sócio. Não há distinção. Então, um eventual erro, eu não vou questionar na justiça se houve um abuso de personalidade. Não, automaticamente o MEI já responde. De uma forma simples, a reforma tributária deixou o Brasil, que já é conhecido mundialmente pela carga alta de impostos, mais ainda teremos mais impostos. É esse o resumo? Vou dar um exemplo básico, tá? Um exemplo básico. Empresas cujo lucro anual, seja superior a R$600 mil, hoje terão que pagar, a partir desses 600 mil, 10%. Há um escalonamento que vai até 1.200.000, mas basicamente 10% sobre o lucro daquela empresa para os sócios. Se a pessoa tem imóveis de aluguel, pode-se chegar dos atuais, do limite que hoje é 27,5% de imposto de renda, pode escalonar até 35,9% nos aluguéis tradicionais ou até 44% nos imóveis por temporada. Airbnb, praia, Booking. Então, 44%? 44%, porque houve uma equiparação, por exemplo, à rede hoteleira. Então, deixa de se alugar um imóvel, passa a se prestar um serviço. Deixou de se entender que o Airbnb, por exemplo, Airbnb, ele é uma locação de imóvel. Na verdade, é um serviço. E aí a carga tributária, que era 27,5%, escalonou para 44% em alguns casos. Então, a reforma tributária no setor imobiliário teve mudanças relevantes. Sim. Hoje, todo e qualquer empresário precisa reestruturar o seu negócio para apurar se aquela estruturação prévia, ainda que seja no simples, ela é adequada a essas novas regras. Se ele precisa redistribuir os sócios, se pode, por exemplo, aumentar o número de sócios para melhorar a distribuição de lucros. Se não é o caso da criação de holdings não só patrimoniais, mas também a holdings de gestão patrimonial, que vai ser uma holding que participa das sociedades. E aí sim permitir que não se pague, por exemplo, esses 10% de lucro. Agora o senhor vai ter que explicar o que é exatamente holding, né? Que a gente tem ouvido falar muito sobre essas chamadas holdings, inclusive o caso do Banco Master, do Banco Master, para que serve, na realidade, uma holding na prática. Você tem vários tipos de holding. Tá? Holding é um nome que se dá a uma estrutura empresarial que pode gerir, por exemplo, sociedades. Você pode ter a sua empresa e dentro do quadro... É uma grande gestora em várias... Ela tem várias aplicabilidades. Por exemplo, eu posso ter uma holding de sucessões, já prevendo, antes da minha morte ou até mesmo em vida, transferência do meu patrimônio para os meus filhos. Eu posso utilizar essa holding para fins patrimoniais, ou seja, que aqueles impostos de 36% ou até 44%, eles sofram uma redução de 11% a 14% e não 44%. A holding serve para esse tipo de gestão. Eu posso ter uma holding de participações, que é uma holding através da qual eu, com a minha família ou com outros sócios, passo a ser sócio de outros negócios. Eu posso ter uma holding familiar, que vai, por exemplo, ser sócia dessas outras holdings. Então, eu posso criar uma estrutura até mesmo para proteção patrimonial das pessoas, através de uma série de holdings. Eu conheço algumas pessoas que colocam bens pessoais em nome de empresas, né? Sim. É uma boa solução, principalmente nesses casamentos, para não caracterizar uma união permanente, a pessoa tem fugido, né, para essa
é uma fuga, né, de você colocar. De repente você é obrigado, sei lá, a desviar do seu rumo na vida pessoal, na vida profissional, você, evitando problemas futuros, coloca o seu apartamento, enfim, o seu barco, o seu carro importado em nome de uma empresa e não assume aquilo pessoalmente. Isso, a vantagem da eu não sei se eu cheguei a explicar. Eu entendi. Mas se for problema de marido e mulher, um acordo, não, um pacto antinupcial resolveria essa história. Nós estamos falando aqui sobre direito tributário e não direito de família. Mas assim, enfim. O problema é que já casou. Mas ainda que você esteja casado, é possível utilizar a holding? Vamos imaginar que dentro dessa estrutura que eu acabei de comentar, eu tenho o meu patrimônio pessoal, certo? E eu pretendo desvincular aquele patrimônio da minha pessoa física justamente para fugir dessa tributação. Exatamente, é eu exatamente quero não isso pagar que eu os quis dizer. 10% de lucro para o governo. Porque essa tributação de 10% ela é exclusiva pessoa jurídica para pessoa física. Se esse lucro for distribuído de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, aí não importa se é 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, não há esse imposto de 10%. Então, eu posso transferir o meu patrimônio pessoal incorporando naquela pessoa jurídica com uma vantagem. Eu não preciso de uma escritura pública para transferir esse imóvel para a empresa. Eu não preciso. Facilita, né? E a depender da constituição adequada dessa pessoa jurídica, eu não pago, por exemplo, o ITBI, os 4% sobre o valor da transação. Eu incorporo sem custos e recebo aqueles aluguéis sem esses 44%, 36%. Essa é uma aplicabilidade. E eu posso, eventualmente, eu vou te dar um exemplo aqui no estado de São Paulo, que é um dado alarmante e que, detalhe, só serve em 2026. É o último ano para se fazer isso. Por exemplo, se eu quero planejar uma sucessão para os meus filhos, tá? Eu posso incorporar sem custo, num primeiro momento, sem pagar o ITBI, e ao fazer o planejamento sucessório para os meus filhos, ainda mantendo o uso e o usufruto daquelas ações, eu posso fazer pelo valor declarado no imposto de renda, pagando o ITCMD tão somente sobre o valor de imposto de renda. Por quê? A partir de 2027, não será mais sobre o valor declarado no imposto de renda, mas sim sobre o real valor de mercado. E isso não se aplica unicamente a imóveis. Pode se aplicar também às cotas de uma sociedade empresarial. Porque todo mundo coloca ali 10 mil, 20 mil, 100 mil de cotas sociais. Aquela empresa vale 100 mil, 10 mil? Não. Mas em 2026 eu consigo transferir para os meus herdeiros pelo valor patrimonial e não pelo valor de mercado. Que isso a partir de 2027 vai aumentar exponencialmente o custo dessas operações. Doutor Miguel Alcadre, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui em nosso Brasil News. Ainda teremos muito o que falar Ele de vai reforma voltar. tributária. O assunto é vasto. Obrigado, hein? Até a próxima. Eu que agradeço. Boa noite a todos.